Bartimeu, o cego mais famoso que o Ray Charles, mais famoso que o Stevie Wonder. Não porque ele cantava, mas por causa da sua voz, porque ele soltou a voz. Bartimeu, quando chegou a hora, ele soltou a voz, ele clamou em alta voz ao ponto de incomodar a multidão. E as pessoas pediram: fique quieto, para de incomodar. Então vamos ler esse texto que está em Marcos capítulo 10, o verso 46. Diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego. Vamos fazer uma pausa aqui. Essa história ela foi narrada muito depois desse acontecimento. Bartimeu, eu creio que era alguém conhecido. Por isso que na narração, Marcos está dizendo aqui, Bartimeu, filho de Timeu, era cego. Ele está dizendo no passado, ele era cego. Porque neste momento, quando essa história está sendo narrada, ele já não era mais cego. A sua vida já tinha mudado. Ele tinha deixado para trás, essa cegueira. Ele tinha deixado para trás esse rótulo, o cego de Jericó. Então, Marcos está dizendo aqui, Bartimeu, que era cego. Quem sabe, as pessoas da época que não conheciam a sua história, da época da escrita do livro de Marcos, pensaram: puxa, Bartimeu, ele era cego. Eu não acredito que ele era cego. Nós vemos ele por aí, andando de um lado para o outro, trabalhando, vendo as coisas, interagindo, Então, mas aqui está escrito quem ele era. Talvez porque já havia sido esquecido. Eu não sei o que você deixou para trás, Eu não sei quem você era, porque o que importa agora é quem você é. Talvez na sua história, alguém olhe e diga assim: olha, esse aqui é o José, é o João, que era bandido, que era um drogado, que era um desamparado, que era sozinho. Então aqui ele está dizendo: Bartimeu, que era cego, porque a sua história já havia sido mudada. Nós não devemos olhar para trás, olhar para trás no sentido do desejo de voltar para trás, mas é bom saber de onde viemos, olhar sim a nossa história para saber o que Deus fez, testemunhar aquilo que Deus fez em nossas vidas, quem nós éramos no passado. Então aqui está dizendo: Bartimeu, que era cego, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Ele estava numa vida indigna, estava ali dependendo do favor dos outros. Ele ficava ali pedindo, esperando que alguém se compadecesse dele. E aqui no verso 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Aqui diz gritar, outras versões diz clamar. Ele realmente soltou a voz. E não foi um grito baixo, não. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por que não foi baixo que ele gritou? Porque olha o que diz o verso 48. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu imagino que era aquele grito: Jesus, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Aquilo incomodou a multidão, aquele grito, aquele clamor. As pessoas queriam paz, elas não queriam ser incomodadas, elas queriam a tranquilidade, porque às vezes a situação do outro não chama atenção, as pessoas não se importam,
Ninguém se importou de dizer por que você está gritando, o que você quer que eu te ajude, quer que eu te leve até ele? Não, eles falavam, fique quieto. Ninguém ali, né, à sua volta se importava com a mudança na vida de Bartimeu, mas ele insistiu, ele persistiu em clamar. E o verso 48 diz assim: Jesus parou. Jesus parou. Quando aquele homem, né, que a multidão não se importou com ele, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus para quando nós clamamos. Jesus deu atenção para ele. Então Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Então Jesus disse: chame. Vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado. Você percebe que Jesus não foi até ele? Jesus chamou ao cego que viesse para ele. Jesus, ele não tem intenção, né, de entrar na sua história. Jesus, ele não tem a intenção de vir, né, te auxiliar no que você está fazendo. Na verdade, o que Jesus quer? Ele quer incluir você na história dele. Ele quer que você venha fazer o que ele está fazendo. É diferente, porque muitas pessoas começam aí os seus projetos sem direção de Deus, sem consultar a Deus, começam a fazer as suas coisas e aí depois clama: Jesus, vem me ajudar aqui. Oh Senhor, eu estou nesse projeto, eu estou aqui, vem me auxiliar com isso. Como se Deus, né, viesse simplesmente para cumprir a nossa vontade, como se fosse lá o gênio da lâmpada, né, de Aladim, viesse aqui satisfazer os nossos desejos. Mas Jesus diz: chame-o, traga-o até mim. E o convite de Jesus é esse: vinde a mim, venham para a minha história, venham para a minha vida, venham fazer aquilo que eu estou fazendo. Ele mesmo disse, né, a respeito de si mesmo: eu faço o que eu vejo o Pai fazer. O Pai trabalha até agora, então eu trabalho também. Jesus, ele foi dirigido pela história do Pai e ele nos chama para ser dirigido pela sua própria história. Se Jesus viesse para a nossa história, que triste história seria, né? História de fracassos, história de pessoas que estão sucumbindo, né, diante dos seus desejos egoístas, diante das suas vontades corruptas, né, vontades que estão fora daquilo que Deus tem. Mas Jesus, ele não quer entrar na sua história, ele quer que você entre na história dele, a história do Salvador. Ele conquistou para nós, ele não pecou, ele foi vitorioso, ele venceu a morte. E aí ele nos chama para entrar na história dele. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que decidem entrar na história de Jesus, eles são chamados de mais que vencedores em Cristo Jesus. E quando eles vão chamar o cego, eles dizem assim: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Esta é a mensagem para esta manhã, para você, para o seu coração. Tenha ânimo. Jesus está te chamando. Tenha coragem. Ele está te chamando. Ele está incluindo você na história dele. Quer saber como isso é verdade? Porque nós somos feitos filhos de Deus. Jesus era o filho unigênito de Deus. O que é um filho unigênito? É um filho único. Ele era único, o único filho. Se ele tivesse vindo para a nossa história, ele ia deixar de ser o Filho de Deus e ia se tornar um pecador como nós. Mas não, ele que nos chamou para a sua história. E aí nós que éramos pecadores passamos a ser filhos de Deus, porque entramos na história dele. E ele está aqui te chamando: ânimo, coragem, né? O mestre está te chamando. E aqui o verso 50 diz assim: lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O lançar a capa, queridos, é interessante, porque não era uma capa comum. Esta capa, né, na época, era como se fosse
um alvará de funcionamento, né? Era a permissão que aquele cego tinha para pedir esmola. Ele tinha conquistado aquilo, ele fez os trâmites, né? Ele foi lá no governo romano, ele fez todo o processo para ter autorização para mendigar. É como um camelô, né, que vai lá, que conseguiu uma licença da prefeitura para fazer o seu trabalho. Então ele tinha uma conquista. E às vezes as pessoas não querem abrir mão de algo que eles consideram uma conquista. E Deus chama a pessoa, ela fala, puxa, mas eu conquistei isso, eu vou abrir mão, eu vou deixar isso para trás. Mas quando o Senhor chama, nós sabemos que não é mais para voltar atrás. E aquele homem sabia disso. Bartimeu deu a Deus a sua vida, né, a sua vida de mendigo, a sua vida de pedir esmola. Por isso que ele lança fora a capa, ele sabia que ele não precisaria mais disso. E quando o Senhor nos chama, nós precisamos abrir mão das supostas conquistas. Mas tem gente que se insiste em ficar com a capa. O Senhor está chamando, mas ele não quer abrir mão, porque ele fala, me deu tanto trabalho conquistar isso, ter isso, como é que eu vou abrir mão disso? Olha só a fama que eu tenho, olha só o que eu já conquistei, e alguns voltam atrás, né? Quantas pessoas que tinham aí uma carreira na vida secular e não conseguiram deixar para trás. Eu tinha uma carreira acadêmica, né? De estudos, dava aula na universidade, uma conquista, né? Ou uma aparente conquista, mas quando o Senhor disse, vem para a minha história, vem fazer o que eu estou fazendo. Assim como o cego lançou a capa, eu deixei para trás aquilo. Deixei e vim para fazer o que o Senhor me chamou para fazer. E poderia ter falado, não, mas eu estudei tanto, né, para estar aqui. Puxa, foi uma conquista, estou aqui sendo reconhecido naquilo que eu faço, mas eu decidi deixar para trás. Assim como você tem deixado para trás aquilo que você tinha construído, mas que o Senhor disse, olha, isso não é mais para você. Agora eu estou te chamando para um novo momento. Abra mão disso, né? E vem para a minha história. E aí chegando, verso 51, o que você quer que eu faça? Né? Perguntou Jesus. Jesus sabia que aquele homem queria ver. Jesus entendia a sua necessidade. E Jesus entende também. Ele sabe o que você precisa, ele sabe qual é a sua necessidade, mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você conte para ele. A palavra diz que ele sabe, antes de que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe. Mas ele espera que você declare para ele. Isso se chama oração. O Pai espera que você conte para ele a sua necessidade. Que o Pai diga, que você diga ao Pai, Pastor Célio, o Pai está esperando que você diga a ele. E ele te pergunta, o que é que você quer que eu faça, né? Então essa resposta se chama oração. E o cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero entender, né? Eu quero contemplar, eu quero ter visão. Esta visão que nós somos chamados, né, para a luz, para podermos ver. Verso 52, para concluir. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E é interessante, né, que nós podemos aplicar isso. Alguém que era cego, que passou a ver, e o que ele fez depois que passou a ver? Seguiu Jesus pelo caminho. Os cristãos eram chamados, né, era dito, né, aqueles que são do caminho. O caminho, né, assim, é descrito lá no livro de Atos, vai falar assim, aqueles que são do caminho que é Jesus. Seguimos ele pelo caminho. Por quê? Porque ele nos deu visão. Agora nós entendemos, agora nós passamos a ver. E por isso que nós o seguimos. Seguimos Jesus pelo caminho. Porque ele mesmo se declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar nesta manhã?
Bartimeu, né? O mais famoso dos cegos. Ele já estava adaptado àquela situação, mas ele abriu mão. Ele saiu da zona de conforto. Ele teve perseverança. Quando eles disseram, fique quieto, né? Pare de clamar. Ele não parou. Quantas pessoas vão te dizer? Alguém vai dizer, pare de servir a esse Deus. Pare de se esforçar tanto. Olha, pare de louvar ao Senhor. Pare com isso. Alguém vai dizer para você. E nós vamos continuar clamando, porque nós sabemos a quem estamos falando. Ele teve uma atitude, ele clamou com o coração, clamou com insistência. E por fim, o próprio Cristo testemunhou que Bartimeu tinha uma fé impressionante. A tua fé te salvou. É isso que o Senhor quer gerar no seu coração nesta manhã. Uma fé impressionante, para que você clame sabendo que vai ser atendido. Amém? Vamos orar. Quero apresentar a vida da nossa irmã Ana Lúcia, que está aguardando, né, uma cirurgia nessa segunda-feira. Ela fraturou a bacia e ela está aguardando a liberação do material. Então ela está pedindo oração à igreja. Vamos orar, porque ela precisa de um material que é importado, né? Porque ela tem uma doença chamada lúpus. Então, para que o seu corpo não rejeite, precisa ser esse material. Então, vamos apresentar a vida dela. Vamos continuar orando pelo Elder, né? Que também está internado, já com seu pulmão bem comprometido, rins, mas nós vamos fazer com Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém? Querido Deus, nós viemos a Ti, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, pedir, ó Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor não nos deixe confundido, que o Senhor não nos deixe, Senhor, nos apegarmos às coisas do passado. Ó Deus, as conquistas, Senhor, desta terra, porque as conquistas que valem a pena são as conquistas celestes. Por isso, em nome de Jesus, nos conduza, Pai. Nos leve para perto de Ti. Nos insira na sua história, Pai. Queremos fazer parte dela. Queremos caminhar na direção que o Senhor está indo. Não na nossa própria direção. Não queremos as nossas escolhas, mas queremos as suas escolhas. Não queremos a nossa vontade, mas queremos a sua vontade. Por isso, em nome de Jesus, Pai, leva-nos para perto de Ti. Nos conduz em vitória. Senhor, nesta manhã nós clamamos pela vida da nossa diaconisa Ana Lúcia, que está ali, ó Pai, aguardando, Senhor, ó Deus, a liberação para esta cirurgia. Ó Deus, coloque as Tuas mãos, ó Deus, dê além do que estamos pedindo, Pai. O Senhor conhece a necessidade e nós pedimos que haja esta liberação, Senhor. Ó Deus, que ainda hoje tenhamos esta notícia, que foi liberado, que tudo está certo, para que ela não tenha que aguardar mais tempo, Senhor. Oh Deus, restabelece a tua filha, coloca ela de pé, Senhor, em nome de Jesus. Também pedimos pela vida do Elder. Oh Deus, toca nos seus pulmões, venha tirar, Senhor, este mal. Oh Deus, esta Covid, Senhor, esta inflamação que está tomando conta, Senhor, do seu corpo, do seu físico, mas em nome de Jesus, que a medicação, que os antibióticos, Senhor, possam, ó Deus, fazer o seu trabalho e o seu corpo possa ser restabelecido, Senhor. Em nome de Jesus, dá ordem, Senhor, ó Deus, ao seu sistema imunológico que reaja e coloca, Senhor, o nosso irmão de pé, Senhor. Traga-o de volta para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, citando esses nomes, estas vidas, nós pedimos por todos aqueles, Senhor, que estão em situações parecidas, dependendo de Ti. Como Bartimeu clamou, Senhor, certo que o Senhor ouviria. Esta é a nossa voz, juntos nesta manhã. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós oramos neste nome, o nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor te dê um dia de vitória, que o Senhor te dê um dia de olhos abertos, um dia de se aproximar do Mestre, em nome de Jesus. Deus te abençoe.